Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez. Depois de um mês que a gente não se encontrou, não é? Estamos aqui de volta outra vez. Estamos chegando ao fim, de fato, dos nossos trabalhos. E hoje a gente vai ter duas atividades. Uma aqui, que já para a nossa conferência, que é a leitura do regimento interno da Conferência Municipal, que vai encerrar as nossas atividades do plano diretor, não é nossa, porque depois enviaremos para a Câmara o projeto de lei e aí ficaremos à disposição da Câmara, né, que é a quinta etapa do processo. O que é que a gente internamente pensou e precisa do aval de vocês? A Câmara Municipal, ela encerra as atividades do ano legislativo em dezembro, tá? Geralmente, antes do dia 20, encerra as atividades com a aprovação das leis orçamentárias para o ano seguinte. O que é que nós pensamos na comissão de gerenciamento semana passada? E dependemos de vocês para executar. Vocês vão levar para casa a minuta do projeto de lei, porque houve muitas modificações. Essas modificações, elas estão sublinhadas, tá? Para que vocês vejam o que mudou, tá? O que não está sublinhado é o que a gente discutiu aqui e que já foi, como diz, aprovado, né? Nas nossas reuniões. O que está sublinhado é o que eu fui acrescentando, tá? Nesse período que a gente ficou afastado, tá? Do mês de setembro, que não houve reunião. A nossa última reunião foi em agosto. Então, o que é que a gente viu? Como foram muitas modificações, principalmente, eu quero que vocês se atentem ao capítulo do macrozoneamento. Tá? O capítulo do macrozoneamento, a gente fez uma mudança praticamente que 100% para ficar mais a cara do município. Tá? Porque eu lembro que no dia que a gente discutiu aqui, eu disse, está muito denso, né? E a gente vai tentar ver como melhora isso. Então, procuramos deixar mais simples, para quem lê entender, tá? Com mais facilidade. Então, principalmente esse capítulo. Mas a gente acrescentou outros dispositivos que entendemos ser necessário para que o nosso plano fique mais robusto, tá? Então, qual é a nossa proposta? E aí a gente, antes de iniciar a atividade de hoje, a gente vai para essa proposta. Nós estamos pensando em realizar a conferência de encerramento das nossas atividades enquanto comissões no dia 19 de novembro. Para que, havendo alguma alteração no projeto de lei nesta data do dia 19, a gente possa ter 8 dias para efetuar as modificações no projeto de lei, que já vai estar aprovado aqui, né, pelos membros das comissões, e a gente protocolar, porque aí é finalizado, né, após a conferência, com as mudanças que porventura forem propostas no dia da conferência, a gente tem uma semana para efetuar isso, encaminhar para que DALVA assine o projeto de lei e protocolarmos aqui na Câmara até o dia 26 de novembro, que é a semana seguinte, pós-conferência nossa, vocês aprovando que faça no dia 19. Para que os vereadores tenham um prazo, né, já que o recesso de final de ano deles, como eu disse, geralmente é antes do dia 20 de dezembro. Então, até essa data, que aí não é com a gente, é com a Câmara, eles possam ter mais tempo para ler o projeto de lei e, se porventura acharem necessário, nos convocar para uma audiência pública. Tá? Então, por isso que a gente pretende realizar a conferência dia 19 de novembro, até o dia 26, encaminhar o projeto de lei para a Câmara, para que os vereadores possam ter um tempo a mais para ler o projeto de lei, tirar as dúvidas e aprovar em dezembro.
que é a tal coisa, a gente tem que pensar neles, não é verdade? E a comunidade sempre acompanhou, só ficou esse período de campanha afastado, mas ele entende do que a gente está fazendo. Já os outros, com certeza, eles não têm o mesmo entendimento. Então, eles precisam ter um tempo maior até para, repito, se acharem necessário, nos convocar para uma audiência pública, né? Para saber o que estão votando. Então, qual é a nossa proposta? Que próxima semana vocês vão levar para casa, como atividade de casa, o projeto de lei, porque é impossível, e eu digo isso com conhecimento de causa, porque quem está trabalhando nisso sou eu. Eu já passei vários sábados à noite trabalhando nisso. Então, é impossível a gente passar em uma tarde esse projeto de lei novamente. E o que é que eu acho necessário? Que se leia do primeiro ao último artigo, com o tempo. Entendeu? Eu acho necessário, com o conhecimento que eu tenho da coisa, que cada um de vocês faça essa leitura do primeiro ao último artigo, vendo se ficou algo que a gente votou, que a gente aprovou e que passou despercebido, porque, repito, eu vou fazendo isso juntamente com as outras atividades da secretaria. Eu faço isso, às vezes, sábado até 11 horas da noite, 10h30 da noite, teve dia até meia-noite. Então, é claro que é uma cabeça que é humana, né? Então, pode passar. Inclusive, as propostas que foram aprovadas depois da nossa audiência pública, eu pedi aos meninos da Comissão de Gerenciamento que vissem os vídeos, né? Vissem os vídeos das nossas gravações das reuniões. Mariana me mandou, aqui ela ficou ontem, eu já olhei, já está lá as propostas da reunião que ela ficou. Cleito ficou com um dia, não teve nenhuma proposta nesse dia, mas pode ser que ainda falte propostas que foram aprovadas e que não estão ainda inseridas. Eu vou dar uma olhada depois com os outros que estão nos devendo, né, as reuniões que ficaram de ver, e vou dar essa olhada. Mas peço a vocês também que olhem com cuidado as propostas, principalmente quem sugeriu, né, para ver se está lá no texto. Aí isso fica como atividade de casa. Ver aquilo que vocês propuseram, que foi aprovado e que ainda não está no nosso projeto, para que a gente possa inserir, e também aquilo que acham que seria pertinente se colocar. Tá, beleza? Então, nossa sugestão, repito, é que de hoje a 8 dias a gente volte com essa atividade, somente com isso aí. Vocês trazendo a... Exatamente, é isso. É uma das coisas que a gente está querendo, que vocês façam. Aquilo que foi aprovado depois, olhar se está aí. Se não tiver, anota, aí a gente vai, tá certo? Colocar. Tá bom? Mas no todo eu quero que leia o projeto todinho. Porque é diferente, né? A gente tudo tem que pagar, né? Quando o povo começa a meter a macaca, faltou isso. Não, foi todo mundo, só fui eu não. Tá? O que foi que eu procurei fazer nesse projeto? Lembram que a gente foi discutindo nas reuniões por tema, né? Vou falar mais ou menos assim para ficar mais claro, por tema. Só que houve temas que ele estava em dois lugares. Aí eu tive que concatenar, trazer para um só, para ficar mais fácil. Você não ir ler depois, quando for aprovado e sancionada a lei, estou lendo aqui uma coisa e lá na frente tem o mesmo, né? Eu procurei, por exemplo, na gestão democrática, tinha o capítulo da gestão democrática que estava no início nos eixos temáticos, e novamente estava lá no fim. Aí eu juntei. E assim eu fui procurando arrumar para que ficasse a coisa no mesmo lugar. Mas eu sou humana, né? Então, preciso da ajuda de vocês para deixar esse negócio mais bonito. Com a nossa cara. Que a gente é tudo bonito, como diz Hilton, né? Então, vamos lá. Dá para vocês fazerem esse esforço
e na próxima terça-feira voltarem aqui de novo, para que a gente possa ver o que é que precisa ser inserido no nosso projeto do plano diretor. Quem pode? Levanta a mão, por favor. Pronto, Gedeon já me falou no início que vai viajar. Isso, pronto. No seu caso, você lê e manda no grupo a observação que você... Beleza? Então, dá certo? Terça-feira? E dia 19, a nossa conferência? Show de bola. Então, pronto. Beleza, combinadíssimo. Então, nossa atividade agora é justamente a leitura, aquela leiturinha chata do regimento interno, que antes era de audiência pública, agora é da conferência de encerramento dos trabalhos da revisão do plano diretor do município. E levam para casa o projeto de lei para vocês se divertirem com ele mais dias. Não é verdade? Então vamos lá. Regimento interno da Conferência Municipal da quarta etapa do processo de revisão do Plano Diretor Municipal. Capítulo 1. Dos princípios gerais. Artigo 1º. O presente regimento interno disciplina a estruturação, composição, atribuições e demais temas correlatos à Conferência Municipal do processo de revisão do Plano Diretor do município de Lagoa Seca. João, tu vai acompanhando, por favor, que havendo alguma mudança, a gente já faz, tá? Seção 1, da definição. Artigo 2º. A Conferência Municipal de Encerramento da quarta etapa do processo de revisão do Plano Diretor de Lagoa Seca é um instrumento de apoio e de legitimidade do processo e tem por finalidade maximizar o acesso à informação, conferir transparência e assegurar a participação popular nas atividades de construção do novo plano diretor do município. Seção 2, da convocação. Artigo 3º. A Conferência Municipal de Encerramento da quarta etapa do processo de revisão do plano diretor de Lagoa Seca será convocada pela Secretária Municipal de Administração, pelo Subsecretário de Planejamento ou por 1/3 dos membros da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, no prazo de 15 dias de antecedência de sua realização, e será publicada no Boletim Oficial do município e fixada no quadro de avisos na Prefeitura Municipal. Seção 3, dos objetivos. Artigo 4º. A Conferência Municipal de Encerramento da quarta etapa do processo de revisão do Plano Diretor de Lagoa Seca tem como objetivo geral discutir e aprovar o projeto de lei do novo Plano Diretor de Lagoa Seca para ser enviado à Prefeita Municipal para assinatura e protocolo na Câmara Municipal de Vereadores para discussão e aprovação na quinta etapa do processo. Parágrafo único. Todos os participantes da Conferência Municipal poderão participar das discussões do projeto de lei do Plano Diretor. Entretanto, apenas os membros da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, Comissão Técnica Preparatória e Comissão de Acompanhamento terão direito a voto. É isso que a gente sabe por conta do regimento maior, né? Então, quem estiver aqui da mesma forma que aconteceu nas audiências públicas que a gente realizou, poderá participar, discutir, não é? Opinar, porém, só vai ser aprovado pelas comissões, por nós que estamos aqui, que vai ter o poder de votar, não é? De aprovar aquilo que, inclusive, for sugerido por outras pessoas que não fazem parte das comissões. Então, ou seja, vocês é que terão, de fato, o poder para isso. Artigo 5º. São objetivos específicos da Conferência Municipal de Encerramento da quarta etapa do processo de revisão do Plano Diretor de Lagoa Seca. 1. Assegurar o processo de construção coletiva dos trabalhos de revisão do Plano Diretor Municipal, envolvendo agentes públicos, sociedade civil organizada, representações comunitárias e a população em geral. 2. Garantir a participação da população nas atividades da Conferência Municipal. 3.
cumprir as disposições contidas na Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, e legislação correlata na revisão do Plano Diretor Municipal. E 4, aprovar o projeto de lei do novo Plano Diretor de Lagoa Seca. Então, veja a importância dessa conferência. É porque é aprovar o próximo plano. Inclusive, até, não sei se vocês já tentaram para isso. Quando o projeto chegar aqui à Câmara de Vereadores, se porventura algum vereador, ao ler, achar que deve ser retirado algum dispositivo ou acrescentado, vai ter que retornar para cá. Está ouvindo, né? Não vai aprovar lá. Vai ser um projeto que os vereadores não vão ter o direito de emendar sem passar pelas comissões, tá certo? Então, se porventura lá for sugerido, né, que retire ou acrescente, tem que retornar para cá, para que a gente possa aprovar. Se não, vai ter que aprovar como vocês aprovaram. Tá bom? Porque as comissões foram constituídas com autonomia para fazer o que está sendo feito. Beleza? Vamos lá. Capítulo 2, da realização da Conferência Municipal. Artigo 6º. A Conferência Municipal de Encerramento da quarta etapa do processo de revisão do Plano Diretor de Lagoa Seca será realizada no dia 19 de novembro de 2024, com início às 13 horas, em primeira convocação, estando presentes a maioria dos membros das comissões constituídas para revisar o Plano Diretor do município, e em segunda convocação às 13h30, com os presentes, e término até às 17 horas, na Câmara Municipal, na cidade de Lagoa Seca. Artigo 7º. A Conferência Municipal de Encerramento da quarta etapa do processo de revisão do Plano Diretor de Lagoa Seca será coordenada pela Secretaria Municipal de Administração, conjuntamente com a Subsecretaria de Planejamento, e organizada pela Comissão de Gerenciamento e Planejamento das atividades de revisão do Plano Diretor Municipal. Capítulo 3, das inscrições. Artigo 8º. As inscrições para participar da Conferência Municipal de Encerramento da quarta etapa do processo de revisão do Plano Diretor de Lagoa Seca serão gratuitas e efetuadas presencialmente, através do preenchimento de ficha de inscrição a ser disponibilizada antes do início do evento. Capítulo 4, dos participantes. Artigo 9º. Poderá participar da Conferência Municipal de Encerramento da quarta etapa do processo de revisão do Plano Diretor de Lagoa Seca, com direito à voz, representante de órgão governamental, da sociedade civil organizada e qualquer cidadão ou cidadão, sem distinção, interessado em contribuir com o processo de revisão do Plano Diretor Municipal. Parágrafo 1º. Os presentes à Conferência Municipal deverão assinar a lista de presença, disponível aos participantes, fazendo constar o nome completo e, de preferência, a indicação da instituição a qual representa, se for o caso. Parágrafo 2º. Todos os presentes poderão participar sem direito a voto das discussões das propostas de intervenção urbanística e de instrumentos legais para o planejamento estratégico do município. Capítulo 5. Da competência dos membros das comissões constituídas para revisar o Plano Diretor Municipal. Artigo 10. Compete aos membros das comissões constituídas para realizar a revisão do Plano Diretor do município de Lagoa Seca: 1. Ler com antecedência, estão levando com tempo demais, né? Com antecedência a minuta do projeto de lei, entregue pela Comissão de Gerenciamento e Planejamento, na reunião do dia 29 de outubro de 2024, a ser apresentado e aprovado na Conferência Municipal.
2. Interagir com os diversos órgãos públicos e privados e com a população, a organização e divulgação da conferência municipal. Por que isso? Porque é importante que as pessoas participem, né? Então, todos nós que fazemos parte dessas comissões temos, eu acredito que o dever de convidar, não é? Se vem, não sei, mas o que a gente deve para mostrar aquilo que está sendo entregue ao município nesta conferência. Então, vocês, assim como eu e os demais da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, deverão convidar, né, as pessoas, os secretários, os diretores de departamentos, os amigos, as lideranças, para que se façam presentes. 3. Respeitar as determinações do presente regimento interno. 4. Privilegiar o coletivo como princípio norteador das discussões. 5. Aprovar o projeto de lei do novo Plano Diretor de Lagoa Seca, que após a conferência será encaminhado à Prefeita Municipal para assinatura e protocolo na Câmara Municipal. Essa questão da entrega com antecedência desse projeto e uma outra reunião para que a gente possa ainda fazer algumas modificações. Por que isso vai acontecer antes do dia da conferência? Porque eu disse no início, eu entendo que se a gente não ler isso, no primeiro artigo até o último, possa ser que fique algo faltando, não é? E que a gente, com o tempo, lendo com o tempo, veja e ainda tenha tempo. E no dia da conferência é impossível. É impossível você passar esse projeto de lei. Se fosse possível, eu iria passar ele todinho agora. Né? Imagina no dia da conferência. Né? Então, por isso que a gente está com esse planejamento de entregar hoje, fazer uma nova reunião, para ter mais tempo, para deixar ele mais arrumado. Né? Mais, vamos dizer, completo. Eu acho que 100% não, que ninguém é perfeito, muito menos nós. Porém, a gente, o que puder melhorar, a gente está aberto para melhorar. Não é verdade? E no dia da conferência, que ainda vamos ver na comissão de gerenciamento, a metodologia que a gente vai usar, eu já tenho ideia de apresentar. Apenas apresentar o projeto. Para que quem estiver aqui pela primeira vez possa ter conhecimento do projeto. Porém, não dá para ler artigo por artigo, inciso por inciso, é impossível. Tá bom? Então, por isso, reforço a necessidade de vocês efetuarem essa atividade em casa. Capítulo 6 dos trabalhos, artigo 11. A Conferência Municipal de Encerramento da quarta etapa do processo de revisão do Plano Diretor de Lagoa Seca terá início no horário previsto no artigo 6º deste regimento. Está lá atrás, dito, né? Às 13 horas, se houver 50% mais um dos membros das comissões, e, não havendo, em segunda chamada, às 13h30, com a quantidade que tiver, porque essa é a garantia que nos é dada pelo nosso regimento macro, né? Artigo 12. A Conferência Municipal será integrada por um plenário e uma mesa diretora, esta composta por um presidente, um coordenador técnico, um secretário e demais autoridades presentes. Parágrafo 1º. A presidência da mesa será exercida pela Secretaria Municipal de Administração e, na sua ausência, pelo subsecretário de Planejamento. Parágrafo 2º. A coordenação técnica dos debates será exercida por um representante da Comissão de Gerenciamento e Planejamento. Parágrafo 3º. A Secretaria dos Trabalhos será exercida por um membro da Comissão de Gerenciamento e Planejamento ou da Comissão Técnica Preparatória. Artigo 3º. Artigo 13. Caberá aos membros da mesa, dentre outras, as seguintes funções. 1. A presidente. A linha A. Abrir e encerrar a conferência municipal. A linha B. Instalar a mesa diretora. A linha C. Delegar aos demais membros suas funções, respondendo ainda por questões institucionais
que porventura venham a ser levantadas pela plenária, inclusive os casos omissos neste regimento. A linha D, orientar sobre a pertinência de questões formuladas. E a linha E, dispor sobre interrupção, suspensão, prorrogação ou postergações da conferência. João, corrige aí, por favor, da audiência. Aí, da conferência. Eita, entendi. Bem como sua reabertura ou continuação, quando repute conveniente de ofício ou a pedido de algum participante, que a gente acredita que isso não vai acontecer, né? Inciso 2. Ao coordenador técnico, a linha A, por delegação do presidente, conduzir os debates. E a linha B, organizar as intervenções encaminhadas à mesa diretora, fazendo respeitar a dinâmica e os procedimentos da conferência. Inciso 3º, a secretária dos trabalhos compete, a linha A, auxiliar na realização dos trabalhos, a linha B, inscrever os participantes de acordo com a ordem das solicitações, a linha C, controlar o tempo das intervenções orais, a linha D, registrar o conteúdo das intervenções, a linha E, sistematizar as informações e F, registrar em ata o desenvolvimento da conferência. Artigo 14. A Conferência Municipal de Encerramento da 4ª etapa do processo de revisão do Plano Diretor de Lagoa Seca será realizada utilizando a seguinte metodologia. 1. Composição da mesa. 2. Abertura oficial dos trabalhos. 3. Apresentação da minuta do projeto de lei do novo Plano Diretor do município pelos membros da Comissão de Gerenciamento e Planejamento. 4. Votação do projeto de lei do novo Plano Diretor do município pelos membros das comissões de Gerenciamento e Planejamento, Técnica Preparatória e de Acompanhamento. E 5. Apresentação de vídeo relativo às atividades realizadas durante as 4 etapas dos trabalhos. Teria alguma sugestão aqui que for do que poderia ser inserido como atividade nessa conferência? A gente está com a apresentação do projeto de lei e um vídeo ao fim mostrando, né, um pouco sobre tudo o que aconteceu da 1ª até a 4ª etapa. Tá bom? Artigo 15. Os membros responsáveis pela apresentação dos trabalhos técnicos farão suas exposições em tempo estimado pela pauta. A gente ainda vai ver na comissão de gerenciamento mais ou menos o tempo que acha que dá para fazer essa apresentação. Por isso que deixar em aberto, né? No dia a gente informa quando dá pauta. Capítulo 7. Dos participantes. Artigo 16. São direitos dos participantes: 1. Manifestar livremente suas opiniões sobre as questões tratadas no âmbito da Conferência Municipal, respeitando as disposições previstas neste regimento. 2. Debater os assuntos abordados no âmbito da Conferência Municipal. 3. Formular perguntas aos membros da Comissão de Gerenciamento e Planejamento para dirimir dúvidas relacionadas à apresentação. Artigo 17. São deveres dos participantes: 1. Respeitar o horário definido para início dos trabalhos. 2. Respeitar o regimento da Conferência Municipal. 3. Obedecer rigorosamente o tempo estabelecido para intervenções e a ordem de inscrição. 4. Tratar com respeito e civilidade os participantes da conferência, a mesa diretora e seus organizadores. Parágrafo 1º. Os participantes que não cumprirem as disposições contidas nas alíneas deste artigo ficarão impedidos de manifestar-se oficialmente no decorrer do restante da conferência, salvo manifesto e formal pedido de retratação. Que a gente acredita que isso nunca vai acontecer, né?
Parágrafo 2º. Em caso de reincidência da conduta vedada, o participante será impedido de manifestar-se oficialmente até o término da conferência em curso. Capítulo 8. Das inscrições para os debates. Artigo 18. Concluída a apresentação da minuta do projeto de lei do novo plano diretor municipal, a mesa diretora suspenderá os trabalhos por um intervalo de 10 minutos, para que os interessados possam se inscrever através de ficha de inscrição, apresentando suas dúvidas ou questionamentos exclusivamente sobre o conteúdo da respectiva apresentação. Artigo 19. É condição indispensável para a participação nos debates, manifestação pública ou intervenções, seja de forma oral ou escrita, que o participante faça a inscrição e entregue junto à mesa diretora, obedecendo à ordem dos inscritos, que determinará a sequência dos debatedores. Parágrafo único. A ordem de inscrição será enumerada no ato da entrega à mesa diretora. Então, ou seja, após a apresentação do projeto de lei no dia da conferência, como sempre, é o que diz o regimento geral dos nossos trabalhos, a gente vai dar um tempo para que as pessoas possam se inscrever, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão. Senão não teria sentido realizar a conferência, não é verdade? Sobre o quê? Na oportunidade, sobre o projeto de lei que vai ser apresentado, não é? Então, é para isso aqui. Artigo 20. Os participantes poderão efetuar suas intervenções de forma oral ou escrita, sendo que, em ambos os casos, faz-se necessária a inscrição para controle da ordem, junto à mesa diretora, contendo o texto escrito, caso opte que a mesa faça a leitura, ou informando que a intervenção será oral, respeitando a ordem de inscrição, conforme caput do artigo anterior. Artigo 21. A ficha de inscrição deverá conter as seguintes informações. A linha A. Identificação completa do proponente, nome completo, entidade a qual representa, se for o caso. Se for, por exemplo, presidente de uma associação ou de um outro órgão, né? Caso seja uma pessoa comum, não precisa só identificar através do nome. B. Indicação do dispositivo do projeto de lei, artigo, inciso, a linha ou parágrafo, que será contemplado na intervenção. Então, alguém quer falar sobre um dispositivo, vai ter que dizer, não é? Artigo 20, 30, sei lá. Inciso 10 do artigo tal, porque senão ninguém vai saber localizar, né? Apenas isso aí. A linha C. Texto contendo a intervenção direcionada, no caso de intervenção escrita. E D, indicação se a participação será oral ou lida pela mesa, se lida, escrever de forma legível. Artigo 22. Durante a conferência, técnicos da gestão municipal ficarão à disposição dos participantes para auxiliar, orientar e ajudar na formulação das intervenções e preenchimento da ficha de inscrição, caso seja necessário. Capítulo 9. Alguém me chamou, não? Oi? Tá junto? Ah, tá. E preenchimento. Intervenções e preenchimento. Capítulo 10 dos debates. Artigo 23. Encerrado o prazo das inscrições, o coordenador técnico iniciará os esclarecimentos, observando os seguintes procedimentos. Inciso 1. Organizar as intervenções à mesa através das fichas de inscrição. 2. Encaminhar as questões suscitadas pelas intervenções escritas aos expositores para os devidos esclarecimentos. Parágrafo 1º. Concluídos os debates suscitados pelas intervenções escritas, dar-se-á início à fase de intervenções orais formuladas pelos participantes inscritos. Então, primeiro, vão ser respondidas, né, os questionamentos por escrito. Depois, quem quiser fazer as intervenções orais.
Parágrafo 2º. O participante que optar pela intervenção oral terá no máximo 5 minutos para apresentar suas alegações e não terá direito à tréplica ou a partes. Parágrafo 3º. O membro incumbido de responder à intervenção apresentada contará no máximo com 5 minutos para esclarecer o questionamento formulado. Parágrafo 4º. O participante inscrito não poderá ceder o seu tempo para somar ou transferir para outro. Artigo 24. Questionamentos ou solicitações de esclarecimentos feitos em nome de instituições ou órgãos de classe deverão ter a representatividade comprovada. Então, eu só posso dizer que sou presidente de uma associação se eu puder comprovar esse exemplo, né? Artigo 25. Concluídos os trabalhos, caberá ao presidente da mesa encerrar a conferência municipal. Capítulo 10 das disposições finais e transitórias. Artigo 26. A Secretaria Municipal de Administração, conjuntamente com a Subsecretaria de Planejamento, são responsáveis pelas providências necessárias à realização da conferência municipal, podendo solicitar o apoio de outros órgãos da administração municipal para a realização do evento. Artigo 27. Este regimento interno segue as orientações dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal e da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade. Artigo 28. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela Coordenação Geral do Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal, conjuntamente com a Comissão de Gerenciamento e Planejamento. Artigo 29. O presente regimento aprovado em, está errado, 29 de outubro, que eu peguei o arquivo da nossa audiência, esqueci de trocar aqui. Em 29 de outubro de 2024, pelos membros da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, Comissão Técnica Preparatória e Comissão de Acompanhamento. E regerá a conferência municipal de encerramento da 4ª etapa do processo de revisão do Plano Diretor de Lagoa Seca. E artigo 30, este regimento interno fica homologado pela lista de assinatura dos participantes à reunião de aprovação e entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Lagoa Seca, 29 de outubro de 2024, Comissão de Gerenciamento e Planejamento, Comissão Técnica Preparatória e Comissão de Acompanhamento. E aí, ter concluída a leitura, há alguma sugestão de algum encaminhamento para que seja alterado ou a gente pode colocar em votação? Dizer a vocês que eu peguei, na verdade, o mesmo arquivo que a gente utilizou das audiências e adaptou à conferência, alterando o objeto, né? Que nas audiências públicas eram outros temas que iam ser debatidos, né, por assim dizer, outros trabalhos, e agora é especificamente o projeto de lei. Só foi essa mudança. Já o quê? Não tem aqui a abertura dos trabalhos? Aí, deixa eu ver. Deixa eu ver, volta lá. Não é dos trabalhos, né? Dos trabalhos. É dos trabalhos. Cadê? Aqui. É o artigo 14. Se eu estou entendendo o que você está dizendo, olha, o artigo 14. A Conferência Municipal de Encerramento da 4ª etapa do processo de revisão do Plano Diretor será realizada utilizando a seguinte metodologia. Não é isso? 1. Composição da mesa. 2. Abertura oficial dos trabalhos. 3. Apresentação da minuta do projeto de lei do novo Plano Diretor do município pelos membros da Comissão de Gerenciamento e Planejamento. 4. Votação do projeto
de lei do novo plano diretor pelos membros das comissões de gerenciamento e planejamento, técnica preparatória e de acompanhamento e a apresentação do vídeo. O que está faltando, eu percebi agora aqui, sabe o que é? Depois da apresentação, discussão, né? Tá, a apresentação da minuta. Isso. Então, a gente pode colocar aí, não, é o 4. E vai alterando, né? Após a apresentação, a gente vai ter discussão, né? Discussão sobre a apresentação. Aí o 4 passa a ser 5 e o 5 passa a ser 6. Fica legal. Discussão sobre a apresentação, sobre a minuta, né? Isso, aí a votação e o vídeo, que é a parte boa, né? A parte bonita. Ok? Então, quem for favorável à aprovação do regimento, né? Conforme lido, e com as pequenas alterações que foram efetuadas. Oi? Está faltando um S. Exposições de investimento pela FAO. Valeu. Então, colocar em votação. Quem for favorável, levanta a mão. E quem não, baixa. Então, aprovado o nosso regimento interno da nossa conferência, que acontecerá no dia 19. Deixa eu só aproveitar aqui, rapidinho, 3 horas. Eu só vou mostrar para vocês mais ou menos como está aqui o corpo do texto, tá? Se quiser, tá aí. Projeto de lei está em Lagoa Seca 24. Vou tomar uma água. Então, logicamente que o projeto de lei do plano diretor, ele é elaborado separadamente por título, né? Cada título vai tratar de uma temática. Esses títulos têm seus capítulos, alguns deles suas seções, e em alguns casos, salvo engano, tem ainda subseções. Isso é só para facilitar a leitura de vocês, conforme, logicamente, os assuntos que vão ser abordados. Então, no título 1, a gente não vai ler, mas vai estar o quê? As disposições gerais sobre o projeto de lei. Então, aqui vai estar do que trata, logicamente, que é a revisão do plano diretor, ou constituição do novo plano diretor, que eu mudei, inclusive. Onde tinha revisão, eu já coloquei o novo plano diretor, tá? Depois, a gente vai ter um capítulo 2 novinho, não passou por vocês isso, mas esse capítulo aqui é apenas para, em todo o trabalho que se faz, a gente, logicamente, os termos que são usados, trabalho científico, logicamente, se coloca as definições para que quem lê possa ter conhecimento. Então, esse capítulo 2, ele trata das definições de termos que a gente usou
durante o corpo, né, ou no corpo do texto. Exemplo, área de preservação permanente, o que é, tá? E etc e tal, que vocês vão ver, ele é um pouquinho longo. O capítulo 3 são os princípios fundamentais do plano diretor. Aqui está a questão do direito à cidade, da função, da propriedade, tá? Então, capítulo 3 desse título, dos princípios fundamentais. Capítulo 4, dos objetivos do plano diretor, tá? Capítulo 5, da integração com os municípios que fazem limite com Lagoa Seca. A região metropolitana, isso aqui é novo, não tinha no nosso projeto anterior e foi inserido por conta da revisão do plano diretor lá de Campina. E Mariana trouxe para a gente essa informação de que existe uma lei lá que diz que Lagoa Seca faz parte da região metropolitana de Campina Grande. Então, a gente inseriu aqui um artigo e está sublinhado, tá? Depois vem o título 2. O título 2 são os eixos temáticos que nós trabalhamos. Então, são aqueles eixos que a gente dividiu os grupos de trabalhos temáticos. Tá? Então, o 2, a gente citou quais são por tema, né? Quais eram os temas de cada grupo, chamando isso de eixo, e fomos tratando na sequência de cada um deles. Então, o capítulo 1 é o eixo 1, é do patrimônio histórico e cultural do município. Em cada eixo desse temático, a gente trouxe a fundamentação das ODS, que a gente já passou aqui na reunião passada. Tá? Isso é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado, que os planos diretores façam menção a essas ODS. Tá? Então, a gente trouxe o capítulo 1, que é o patrimônio histórico e cultural do município, e depois, as propostas sempre vai estar no fim, tá? As propostas que foram aprovadas aqui, já por vocês na segunda audiência pública. O capítulo 2 é o eixo 2, que é da infraestrutura, a gente chamou de infraestrutura básica, que é o grupo 2, tá? Onde vai falar da questão da política habitacional, na seção 1. A seção 2, da mobilidade urbana. Seção 3, do transporte público. Seção 4, da segurança pública. Seção 5, dos projetos de grande impacto no município. Então, todos esses subtemas desse eixo maior, ele faz parte do nosso, que a gente chamava de grupo temático 2, que Cleiton e Júnior, né, quando estavam conosco, eram os coordenadores, né? Seção 6, da energia elétrica, iluminação pública, telefonia e internet. Aí chegamos ao capítulo 3, que é o eixo temático do patrimônio artístico, cultural, turismo e desenvolvimento econômico. Então, vocês vão vendo aí, tudo que está sublinhado é novo. Tá? Então, vocês vão sempre, principalmente lendo, tendo mais cuidado no que está destacado. Capítulo 4 é o eixo 4, do uso e ocupação do solo e equipamentos públicos. Aí, seção 1, do parcelamento do solo urbano. Seção 2, das zonas de uso e ocupação do solo. Seção 3, dos equipamentos públicos e comunitários. Capítulo 5, aliás. Eixo 5, do desenvolvimento rural sustentável, meio ambiente e saneamento ambiental.
Seção 1, da produção agropecuária e agricultura familiar. Seção 2, do meio ambiente. Seção 3, do saneamento básico. Aí, capítulo 6, da gestão democrática da cidade e participação popular. Acrescentei a esse título, que é o grupo que sou eu, Mônica, Maria José. A gestão democrática da cidade, porque eu achei interessante inserir questões relativas à administração pública. Tá? Tá, mas se eu consigo, por que é que vocês não conseguem? Seção 1, dos objetivos da administração pública. Seção 2, do sistema de planejamento e gestão. Seção 3, dos instrumentos de gestão democrática. Hã? Aí, subseção 1, dos debates, subseção 2, da audiência pública, que isso aqui são os instrumentos de gestão democrática, né? Subseção 3, das consultas públicas, subseção 4, das conferências públicas, subseção 5, dos conselhos. Aí, seção 4, da gestão orçamentária participativa. Seção 5, do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Seção 6, das propostas para a consolidação da gestão democrática e a participação popular. Título 3, do ordenamento territorial. Esse título é o que eu quero que vocês tenham bastante cuidado com ele, porque foi do macrozoneamento que a gente mudou muito, muito mesmo. Então, o capítulo 1, do macrozoneamento municipal. Capítulo 2, do zoneamento, seção 1, zona central, tá? O que é a zona central? Só para vocês terem ideia, a gente chamou isso aqui, o que a gente chama de centro da cidade, de zona central, tá? Para facilitar o entendimento. Sim. Meu Deus, isso é um absurdo. Quer dizer, ao invés de melhorar, o serviço de transporte público piora. Inclusive, está aqui, viu, como a gente colocou nas diretrizes em transporte público, a realização de licitação aqui. Sim. Isso. E agora não tem mais. Está aqui no plano diretor, né? Então, cabe às futuras administrações que abram licitações para que o município seja servido, né? Sim, sim. Sim, sim. É verdade. Uhum. Falar no microfone para gravar. Por falar dessa questão do transporte público, eu vi aqui, Genipapo foi tomado de surpresa em setembro. E a gente foi ao gestor de Puxinanã, o prefeito Felipe Coutinho, porque a alegação da empresa
era a infraestrutura. Olha só, a gente lutou 10 anos para esse ônibus subir até Genipapo de cima. Aí, de repente, a STTP veio fazer um levantamento dizendo que a área não condizia com o resultado que estava dando. Quer dizer que com a Cabral dava certo. Aí foi a Cabral vender a Transnacional. Com isso, o que aconteceu? Foi tirado o ônibus de Genipapo, via Luiz do Vale, Zé da Mata, Genipapo de cima, e passou simplesmente a percorrer só na PB 113, até Zé da Mata. E, para nossa surpresa, agora vai ser retirado de Genipapo e só vai circular Campina Grande, Continental e Cuités, a partir do dia 29 de novembro. E o plano diretor tem tudo a ver com isso, né? Para que a gente busque ver, porque a Prefeitura de Puxinanã está fazendo a parte dela. Vamos ver a parte da Prefeitura de Lagoa Seca e também um consenso com a Prefeitura de Campina Grande, porque a comunidade aqui não pode ficar sem o transporte público. Eu acredito até que esse procedimento dê até uma demanda judicial. Por quê? Porque se uma empresa compra outra, nas empresas comuns ela compra o ativo e o passivo. Quando você está comprando uma linha de transporte público, você tem que manter no mínimo o que já tinha. No mínimo. A não ser que, por exemplo, que posteriormente se tem uma nova discussão, se tem uma nova diretriz no sentido de que modifica alguma coisa nesse sentido. Então, veja, quer dizer, eu vejo essa questão aí, sinceramente, como uma demanda mesmo, de, por exemplo, de ir lá uma liminar e dizer, você vai ter que vir, rapaz, cumprir suas obrigações. Porque para depois que você compra, você simplesmente dizer, não, lá é deficitário. Ora, o que está acontecendo em Campina Grande é muito disso. Muitos ônibus em Campina Grande, eles estão andando realmente aos poucos. Por quê? Porque eles mesmo faliram o sistema. Porque o que é que acontece? Uber e moto. Mas por que aconteceu Uber e moto? Porque eles negligenciaram com o transporte. Se eles negligenciaram, o que é que acontece? Aconteceu essa invasão que aconteceu de Uber e mototáxi. Mas o caso lá de Genipapo ainda é um caso muito mais grave. Por quê? Porque você tem toda uma comunidade, você tem toda uma região que necessita do transporte público e esse transporte público já existia. Né? Esse é que é o grande nó da questão, que eu acho que não está tão distante, independentemente da mobilização popular, que deve ter, e é importante que tenha para as pessoas terem consciência dos seus direitos, mas principalmente você fazendo a demanda que é muito pertinente judicial. E reiterando o que eu falei, né, está aqui no nosso projeto de lei para que o município faça licitação para o serviço de transporte público dentro do município. Ô, Aparecida, deixa eu só fazer uma observação aqui para Roberto. Às vezes, quando o transporte público ele passa a ser de um município para outro, a gente tem que tratar com o Estado, né, que é o DR. A gente já tem verificado essa questão da linha daqui do Alvinho, inclusive tem um rapaz que faz um ônibus que vai até Campinote, Alvinho, né? E inclusive ele já falou com a gente para criar uma nova linha. Então, assim, existe uma lei já antiga, eu acho, se não me engano, a gestão de bola, que fala sobre transporte municipal, mas são dentro dos limites do município. Por exemplo, Campina Grande que vai para Genipapo, a parte da direita que pertence à Lagoa Seca, a outra parte pertence a Campina Grande até chegar ao Genipapo, que pega as 3. Então, assim, é o interesse dele passar para aqueles outros bairros antes, que pertencem a Campina Grande, do que chegar até lá. E na questão que o senhor Geraldo também aí falou, justamente com o transporte público ficando cada vez mais fraco, surgiu a necessidade justamente de ter outras alternativas. É tanto que no 2017, se eu não me engano, que foi aprovada a Lei Federal de Mobilidade Urbana, foi colocado a questão do transporte por aplicativo. E esse transporte por aplicativo, alguns municípios começaram a solicitar que as câmaras municipais barrassem esse transporte, mas as leis municipais não poderiam, Campinas, João Pessoa, aqui em Lagoa Seca, porque era uma lei federal, já estava dentro da Lei de Mobilidade Urbana Federal. Então, assim, tem que se trabalhar para que possa melhorar para o usuário,
dentro de todas as dificuldades, né? Nós temos um problema hoje, por exemplo, Lagoa Seca não tem mais a linha dela, direto. Vocês sabem disso, né? Sim. Não tem mais. Não tem mais não. Tem não. Tem não. Aqui é atendido por Esperança, Lagoa Nova, Remígio, Areia, etc, etc, etc. Até o Rio Grande do Norte. Mas o que acontece? Nós tínhamos linha aqui direta de Lagoa Seca, porque o outro fazia o quê? Ele entrava dentro da cidade e dava circular dentro da cidade, etc. Por medida econômica, de economia, etc, etc, e também de monopólio, que é isso que a gente precisa ter um entendimento. Isso só acontece porque eles têm um monopólio. Por exemplo, se Campina Grande abrisse uma concessão, no caso uma licitação, para uma nova linha entrar, para essa linha de Genipapo, eles ligeirinho, eles reviam essa questão. Por quê? Porque quem fosse para Genipapo ia atender também aos Cuitéis. Aí ele não queria perder, obviamente. Então, essa que é a questão. Então, aqui em Lagoa Seca, nós estamos passando por isso, efetivamente. E ficou meio que sem ninguém reclamar, porque além de ter uma frota de alternativa muito grande, continua sendo atendido por outras cidades. Mas isso foi uma perda, e realmente eu não vi ninguém reclamando sobre isso, não. Então, corrigindo aqui, eu apareci só um minuto, mesmo saindo do tema, mas só corrigindo ele. A gente já teve a presença aqui do dono da empresa, também com o DENIT. A gente está voltando com a linha da São José, que vai entrar na cidade ali no posto, vai até o São José, o PSF, e vai retornar por outras vias, subindo pela praça e arrodeando para sair nesse ponto final aqui. A intenção da gente é que eles voltem a circular dentro da cidade. Beleza. Bom, então aqui no zoneamento a gente tem, como eu disse, a seção 1, que é a zona central, né? Daqui, o que a gente chama de centro. Pensamos em deixar dessa forma. A seção 2, zona de consolidação e qualificação urbana 1. São zonas, essas zonas de qualificação e consolidação é o que já tem muitas casas, para vocês terem um melhor entendimento. Já está povoado, tá? Essa é a ideia, né? Então, a gente dividiu aqui, nessa primeira, seção 2, o Anacleto, as áreas do Anacleto e Monte Alegre. Por quê? Pensamos em colocar aquelas áreas que estão mais próximas e que têm as características mais ou menos semelhantes. Beleza? Na seção 3, zona de consolidação e qualificação 2, São José 1, Bela Vista 1 e Bela Vista 2, tá? Seção 4, zona de estruturação e qualificação urbana. Aqui são as áreas que a gente que não estão ainda consolidadas do ponto de vista de povoamento. Tem poucas residências. É a região do Rosa Branca e o Santo Antônio, que a gente tem aquela ideia, lembra daquele mapa dos bairros, de criar os bairros. Até pensamos em inserir aqui, já no projeto de lei do plano diretor, a criação desses bairros. Porém, tivemos uma reunião com um servidor do IBGE, o nome dele é Fernando, ele é da unidade territorial, lá em João Pessoa, que vê essas questões de delimitação de perímetro urbano, criação de bairros nos municípios. Um cara, gente fina demais, ele esteve aqui com a gente uma manhã inteira, e o IBGE vai nos assessorar na criação da lei do perímetro urbano e também de criação dos bairros. Por que não inserimos esses bairros aqui, como a gente tem já aquele mapa sugerindo? Porque ele disse o seguinte, que o IBGE, a metodologia que o IBGE utiliza nos municípios pode ser diferente do que a gente estava pensando aqui, tá? Então, a gente esperou, Mariana vai enviar para ele o nosso material e ele vai dar, como diz, o tratamento, né? O tratamento que vai fazer um memorial, né, Mariana? E ele vai tentar manter, ele inclusive até aceita que faça diferente, depende da gente. Porém, eu acredito que talvez seja melhor a gente utilizar a mesma metodologia do IBGE, tá? Mas vamos aguardar a próxima reunião
com ele. Aí, por isso que a gente não inseriu já a criação dos bairros aqui. Tá beleza? Sim, então essa zona de estruturação e qualificação urbana 1, as áreas do Rosa Branca e Santo Antônio. Seção 5, zona de uso residencial. A gente pensou isso nessa zona aqui, na área dos condomínios, porque é basicamente o uso residencial. Porém, quando vocês lerem, está lá a permissão de serviços, porém não é como, por exemplo, lá onde a gente está chamando de área industrial. Lá são serviços, mas serviços que não alterem, né, as características da zona. Seção 6, zonas de expansão urbanas. Seção 7, do zoneamento, uso e ocupação do solo na macrozona rural. Que a gente dividiu o município em duas macrozonas, a urbana e a rural, vocês vão ver, é o início de tudo. Aí, seção 1, das áreas de interesse especial social. Não, peraí. Antes tem um. Capítulo 3, das áreas de interesse social. Aí, seção 1, das áreas de interesse especial social. Quer o microfone? Só voltando um pouquinho, Aparecida, dessa colocação sua, eu gostaria apenas de ter algum esclarecimento. Eu não sei se você vai poder dar ou se Mariana vai poder dar o esclarecimento. Veja só, você falou da questão do bairro, não foi? Aí, por exemplo, o IBGE, ele pode ter um critério lá, populacional, por exemplo, pode ter um critério de residências, tá certo? Então, veja bem, pode ser também que esse critério do IBGE, embora ele seja um critério oficial, ele nunca iria atender, por exemplo, a Lagoa Seca, tá certo? Agora, o que a gente não pode, e aí, sinceramente, eu vou morrer defendendo isso, a gente não pode morar a 100 metros do centro da cidade e lá ser a zona rural, não. Não. Tá entendendo? Eu queria, por exemplo, que lá fosse definido como bairro. Como bairro, né? Porque, sinceramente, que lógica danada é essa? Então, um palácio que tem aqui, o resto é tudo, né? Então, minha preocupação é essa. Se nessa proposta do IBGE, eles podem ter critérios. Por exemplo, a gente teve muito isso na Paraíba. Uma cidade queria se emancipar. Aí a cidade ela teria que ter, por exemplo, tantos mil habitantes, tantas lojas, tantas mercearias, enfim. Tinha alguns critérios nesse sentido. Mas, mesmo assim, teve cidade que foi emancipada, por exemplo, com 1.500, 2.000 habitantes, e teve outras com 4.000, 5.000 habitantes. Então, veja bem, então também tem muito a ver com a força que você pode colocar. Tudo bem, para efeito de alguns critérios do IBGE, legal, do que eles querem para atender, a gente pode ser que só vá atingir essa meta daqui a 20 anos. Mas, pelo menos que a gente agora, a gente tem uma definição de, pelo menos, onde é que nós estamos, efetivamente. Tranquilo. A questão é a seguinte, quando nós criamos aquele mapa que trouxemos para cá, já com os bairros, sugerindo, né, os bairros, a gente delimitou por rua já, não é? O bairro São José, por exemplo, vai da rua tal e circundando pela rua tal. O que ele falou é o seguinte, eles trabalham por setor, né, no recenseamento, exemplo, né, setor censitário. Então, se a gente não aguardar, colocasse já aqui no plano diretor, da forma como a gente fez, poderia, vamos dizer, dar um choque. O que a gente está delimitando aqui como bairro, vamos dizer, a rua Maria Salomé de alguma coisa, e lá está num setor que não é diferente do nosso bairro. Entendeu? É só isso. Mas não vai ter nenhum problema quanto a isso não aí, tá? Vamos criar os bairros sim. Beleza? É só essa metodologia que eles usam de setor censitário. Tá bom?
Então, seção 2 aqui, das áreas de interesse especial cultural. Sim, sim. Nessa área de interesse cultural, eu vou ler para vocês aqui o que a gente foi citando. Eu pedi aqui aos meninos da Comissão de Gerenciamento e Planejamento, eu vou ler isso aqui, é bem rapidinho, e pedir para que vocês, na leitura do projeto, quando chegar aqui, façam uma busca no município se tem outros elementos que a gente possa inserir aqui, nessa área. Então, a gente colocou, ficam definidas, é o artigo 163, ficam definidas como área de interesse especial cultural de Lagoa Seca os seguintes equipamentos públicos, templos religiosos, sítios arqueológicos, espaços públicos, gastronomia local e edificações particulares. 1. O prédio da Prefeitura Municipal. 2. Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 3. Praça João Jerônimo da Costa, localizada no centro do Distrito Sede. 4. Convento Seráfico Santo Antônio. 5. Prédio do Centro de Eventos Marista. 6. Igreja do Amaragi. 7. Cachoeira do Pinga, no sítio Amaragi. 8. Furnas, no sítio Amaragi. 9. Gruta da Virgem dos Pobres. 10. Santuário Rural, no sítio Pai Domingos. 11. Mercearia de Dona Palmira. 12. Culinária local. 13. Artesanato local. 14. Categorias artísticas locais. 15. Desporto local. 16. Nascente e afluente do rio Mamanguape. 17. Cavalgada dos agricultores. 18. Festa do artesanato. 19. Casas de farinha localizadas no território municipal. 20. Museu do Índio. 21. Entidades religiosas e suas festividades. 22. Chácara Mariama. 23. Prédio da Escola Municipal Frei Manfredo. 24. Prédio da Escola Municipal Machado de Assis. E 25. Monumento em homenagem à mulher. Diga. Pronto. Pronto, beleza. Então, esse aí a gente já adiciona, né? E vocês ficam com essa incumbência, né? De ver se tem mais algum ponto, ou sei lá, né? Aí, tá vendo? Pronto. Então, o Elbert já está listando. A feira. Oi. É aonde? Não é Amaragi, não, ali? Pois eu jurava que era Amaragi. Não, mas é de lá. O lado de cá não é Amaragi? Pronto, então você anota no seu texto e a localização, onde é o sítio. E onde, que sítio é aquele? Boa Vista? Ah, tá vendo. E é? Diga. É. Pronto, então anota. Olhe, esse é o dever de casa de vocês, viu? Anota no material que vocês vão levando para trazer e a gente inserir, tá? Vale do Jatobá é Campina. Não é? Não, o IBGE não. O IBGE nem dá e nem tira. O IBGE só cumpre. É uma lei estadual. Com o georreferenciamento do município, aquela área ficou com a Campina Grande. Certo? Isso em 2016, a lei mais recente. Sim. Aquilo é Lagoa Seca. Sim, o que for. Pronto, aí. Entendeu?
Então, veja, não, eu acho que é melhor levar para casa, para a gente vencer aqui, não é? O corpo aqui, o esqueleto do projeto, senão vai ficar. E aí em casa, vocês. Pronto, gravem. Em observação, em uma do encontro da gente, o Lajeiro de Caxangá, na região de Campinote, também a Vila Forró, os sítios de Jaboticaba, na região de Manguape, Campinote e Retiro, que é grande, né, o potencial. E se tiver alguma coisa mais aí, acrescenta. Beleza. Então, o dever de casa vai ser isso. Dentre, né, as outras atividades, fazer esse levantamento. Quem tem conhecimento de pontos, seja turístico, seja o que for, né, que seja relevante para nossa identidade, né, cultural, inserir aqui. Isso, todas as comunidades, por mais que esteja, elas têm em sua um local lá, uma igreja, uma capela, que tem essa cultura muito forte dessa religiosa. É uma coisa que eu já vai mencionando. Então, quando a gente colocou somente o prédio da igreja do Amará, a gente foi porque, segundo informações que eles passaram, foi a primeira igreja do município. Né? Foi por isso. A igreja matriz é a principal. Para contemplar todos, vejam que ele colocou aí. Entidades religiosas certificadas. Porque a gente não pode privilegiar uma instituição religiosa em detrimento da demais. Porque eles fazem parte da nossa cultura. A área de interesse ambiental, a seção 3. Essa seção 3, tá? Área, seção 3, área de interesse especial ambiental. Seção 4, área de desenvolvimento industrial. Lembram que a gente colocou essa área, como você está ali, as margens da TV Zé Leopoldo. Isso já foi aprovado aqui. Item 4. Nos instrumentos da política de desenvolvimento urbano. Houve apenas algumas modificações, acrescentando alguns artigos, mas o capítulo não tem. Tá? No capítulo dos instrumentos de planejamento urbano, o que é que eu alterei já na nomenclatura dos instrumentos de planejamento urbano? A gente chama. São instrumentos de planejamento urbano, planos estruturantes, que antes estavam como planos setoriais. E por que isso? Porque lá na frente, a gente vai tratar dos planos setoriais, de educação, saúde, assistência social. Para não confundir a cabeça em lei lá na frente, eu mudei esse plano. Tá? Quem são esses planos estruturantes? Plano municipal de mobilidade urbana já estava citado, só deixei sublinhado por conta da mudança da nomenclatura. O plano local de habilitação de interesse social, plano municipal de regularização fundiária e o plano municipal de saneamento básico. Beleza? Então, a gente está chamando esses planos agora de planos estruturantes e não mais de planos setoriais. Estamos chamando lá na frente de planos setoriais, de educação, saúde e assistência social. Bom? Então, aqui, a seção 1, a gente só havia citado. Agora, a gente tratou sobre cada um desses planos. Seção 1, plano de municipal de mobilidade urbana. Seção 2, o plano local de habitação de interesse social. Seção 3, o plano municipal de regularização fundiária. Seção 4, o plano municipal de saneamento básico. O 5,
Planos e projetos especiais de urbanização. Então, isso aqui não tem. Capítulo 2. Dos instrumentos de controle e gestão urbana. Aqui no outro canto. Seção 1. Funcionamento, edificação e organização do custódio. Seção 2. O imposto predial e territorial urbano progressivo do tempo. Seção 3, da desapropriação por pagamento em títulos da dívida pública. Seção 4, do direito de preempção. Quanto é esse com direito de preempção? Essa palavra muito suscetível é preferência, tá? Direito de preferência. 5, da outorga onerosa do direito de construir. 6, da outorga onerosa da alteração de uso. Também não mudou. Já passamos. Seção 7, da transferência do direito de construir. Seção 8, da operação urbana consociada. Isso a gente já viu. Seção 9, do consórcio imobiliário. Seção 10, dos incentivos fiscais. Seção 11, da fachada ativa. Essa do... Com relação a terreno de cemitério. Sim, é isso que eu quero. Lembra que foi aprovado aqui? Não termina. A mulher ia construir tudo. Quando chegou lá, o terceiro já foi construído. Eu disse, se você tem prova, vamos fazer. Então, isso se aplica. Porque, inclusive, no cemitério de Zé Ribeiro, quando eu exercei sexta-feira à tarde, eu não sabia. Não precisava você que também acontece isso. Eu achei um absurdo. A prefeitura usa os governos para retirar ossadas do estudo particular, dizendo que é desocupação do terreno para enterrar outro. Se você paga o direito daquele outro, se você não paga o direito, não é justiça, porque é violação. Quem é violação daqui? Você? Quem é violação? Não tem como morrer naquele corpo. Alguém vai lá e tira os ossos dela. Não vai pegar o bicho, não? Eu já vi. E até o bicho, isso é violação dele. Agora, 2 anos que a mulher precisa vai dar um papo porque está cheio. Mas não foi até hoje. Quando dá o direito, o que dá é culpa dele. Entendeu? Mas não fala. Está faltando você saber esse espaço para os outros. Mas tem que ver, ele é concessão temporária ou concessão definitiva. Também teria que ver isso. Por exemplo, se for uma concessão temporária, porque eu tenho um terreno lá, porém, no seu passeio determinado tempo, sem enterrar ninguém, está lá no seu padre, tem alguém que vai se enterrar, então lá você tem que ver, por exemplo, que é chato, Que é uma licença, que é Guaraxá, mas não tem licença. Guaraxá é consórcio. Você paga o direito como se fosse um tio. Aí tem prazo, você tirar aquele cadáver, mas é dinheiro, municipal, no mundo santuário. Mas será que eles fazem para enterrar o outro ou deve fazer enterrar? Então, fazer. Rapaz, Mas quando vocês sabem dessa saída aqui, o Brasil vai para a gente, Sim, está faltando aí, seria aquela proposta que foi aprovada, acho que na próxima reunião, que foi justamente da padronização, da abertura, né? Vai ser isso. Ainda está faltando aí. Foi mudando muita coisa. Você falou a questão de direito de enterrar, não enterrar em cada terreno. Quando constrói um túmulo, a boca de um túmulo é aqui, vai jogar o caixão. Aí vem outro que constrói aqui, ó, um túmulo com as costas do túmulo para cá, e eu falei, como é que esse túmulo vai entrar o caixão? Enquanto esses problemas aí desse cemitério aqui, em vários cemitérios aqui, inclusive, eu tenho esse problema. E agora, tem que quebrar o túmulo em cima, não botar o caixão por cima. É 2 cemitérios. Porque o outro construiu atrás e não entrar. É 2 cemitérios complicados que eu vi na minha nossa. É o da Rua Seca e o de Queimadas. O de Queimadas, o difuso, parece um planeta que estava igual. Passa, lá fechado o tempo, e você não passa não. Tem que botar assim, as pessoas já estão achando que é assim. Deu uma volta de
Seção 12. O estudo de impacto de vizinhança. 13. O direito de superfície. 14. Da regularização fundiária. Aí temos 5. Os planos setoriais. Lembra que eu falei? Esses planos setoriais eu coloquei também aqui umas ODS. Pode olhar, tá? Seção 1 da educação. Seção 2 da saúde. 3 da assistência social. Subseção 1 da assistência social, da proteção à família. Subseção 2 da proteção à criança e ao adolescente. Pronto, então, o Santuário. O TRT tem essa dependência da associação. O Santuário foi criado para a associação. Aí, vocês veem que é interessante, só uma questão. Aconteceu um episódio da semana passada, a pergunta que fica é o seguinte: se naquele momento tivesse acontecendo uma reunião com o diretor, deu o presidente, e praticamente uma linha parte dos meios, e se pega no meio da pessoa para estar comigo ali, serve a mesma coisa. Inclusive, existe uma emenda parlamentar do Zé Laço, o vereador foi propositor para ser membro. Aconteceu um entrave que, se a gente está levando cultura para a comunidade, e existe essa emenda parlamentar aqui na prefeitura de R$150 mil, nada mais nada menos do que se consultar o jurídico para ver a possibilidade dessa construção. Porque, como é um terreno não próprio de proprietários comuns, mas sim é pública, vai pertencer a Deus, não precisa. Aí, inclusive, nós somos no Tribunal do Estado e deu um parecer favorável. Quando começou essa política partidária, eu deixei para lá para dizer que era política partidária. Mas eu vou retomar o processo para a gente possa ver. Aí está lá, o prejuízo, eu chamei o engenheiro, só que deixa, R$60 mil. Aí, se a gente for resolver da prefeitura, faça esse levantamento, não vai dar, né? Você vê? Porque o engenheiro, ele quer cobrar, ele vai cair mais do dinheiro. Subseção 3, da proteção à pessoa com deficiência, dentro dessa assistência social. Subseção 4, da proteção à pessoa idosa. Aí chegamos ao fim. Item 6, das disposições finais e transitórias. Então veja que é 248. Cabecheiro. Agora, eu queria aqui que esse documento aqui chegasse. 250. Mas agora, nesse pagamento, vai quando começar tudo de novo. Porque vai ter o quê? Só tudo para essa Tu tá no bicho. Microfone. Seria importante para convidar também os atuais secretários, quem sabe vai sonho porque vai haver muita responsabilidade. Bom, gente, então eu vou colocar agora para vocês. Tá? Espero que todos venham terça-feira. Acho que fala pouco aqui deu uma É pesado, mas é necessário. Se você tiver alguma dúvida, pode jogar no
Inclusive, deve ter ligado há pouco tempo. Deve ter desligado há pouco tempo. E na próxima terça-feira a gente já volta para, vamos dizer, fechar. Para no dia da conferência, só fazer, veja, qual é a minha ideia, que eu vou discutir com o ministro lá na discussão de gerenciamento, é que a gente podia ter uma forma, uma metodologia para apresentar esse esqueleto. Somente o esqueleto do projeto de lei do plano diretor. Tá? Porque é impossível fazer isso aqui. Não há não é verdade? Então alguém quer usar a palavra? Quando vocês pegarem o projeto de lei, nós já vimos esse erro de limitação. Lá na emenda, dispõe sobre a criação do novo plano diretor do Estado, ou seja, a revogação da lei número 03, de 10 de outubro de 2006. Aí tem 2 aí, ficou 2005, tá? Mas emenda. Inclusive, emenda não é oficina, não, né? Eu gostaria mais uma vez de agradecer essa oportunidade para todos nós da Lagoa pela importância que é o plano diretor para o nosso município. Lagoa Seca, mais uma vez, está no parabéns e a coordenação da professora Francisca é fantástica e retocada.